Olá, bem-vindos ao programa Diálogo. O nosso convidado de hoje é um antigo combatente da ditadura militar, foi preso, hoje preside um partido que está sendo atacado de todas as maneiras e foi derrotado nas eleições. Vamos ver quem é. Então temos aí Rui Falcão, presidente nacional do PT. Muito obrigado por ter vindo, Rui. O Rui está vindo lá de Brasília, onde houve uma reunião da Executiva Nacional do PT, um balanço prévio da derrota do partido nas eleições. Tinha 640 prefeituras, foi para 256. 256, pode chegar a 260 no segundo turno. Perdeu 40%. Por que essa derrota, Rui? Primeiro, nós estamos sendo vítimas de uma verdadeira caçada, um linchamento midiático, político e jurídico. Nos últimos dias da eleição, nós tivemos 2 prisões de ex-ministros, tivemos o Lula transformado em réu, tivemos a transformação da prisão temporária do Palocci em prisão preventiva, tudo tomando vários minutos na mídia eletrônica. E a conversão da senadora Gleisi e do ex-ministro Paulo Bernardo em réus. Isso depois de um golpe parlamentar, que foi o impeachment da presidenta Dilma, e em meio a uma crise econômica que persiste no país, com desemprego, com corte de gastos, com prejuízo para a saúde e para a educação. Mas, ao lado desses fatores, nós também temos que reconhecer erros. O PT. Erros do PT antes e durante a campanha eleitoral. Só te interrompendo, voltando à primeira coisa que você falou, você acha que existe, então, um arcabouço, uma orientação geral para derrubar o PT, pegando essas 3 instâncias que você falou? Vamos dizer que os partidos de oposição, os partidos agora de situação, estão mancomunados com a Procuradoria, com a PF? Eu não quero criar uma teoria conspiratória, mas há fatos evidentes de que, em nome do combate à corrupção, que nós também sempre combatemos e a população quer ver prosseguir, a Lava Jato se converteu numa seletividade, num vazamento de informações e procurando atingir o PT. Ao mesmo tempo, você tem a criminalização do Lula, uma série de iniciativas do Tribunal Superior Eleitoral em relação ao PT. Por exemplo, as doações declaradas na Justiça. Todas as contribuições de empresas que foram feitas para nós, foram feitas para o PSDB, para o PMDB e para outros partidos. Não é crível que apenas as nossas contribuições sejam fruto de propina. Eu acho que as contribuições declaradas são todas legais. E olha que nós sempre combatemos o financiamento empresarial, que o Supremo acabou proibindo, e fomos os primeiros, antes da decisão do Supremo, de não permitir que os nossos candidatos e diretórios recebessem dinheiro de empresas. Agora, me parece indubitável, Rui, que houve corrupção envolvendo o PT, sabe? Aquela coisa na Petrobras, um gerente devolver 90 milhões de dólares é uma coisa que... E tinha lá o João Santana recebendo dinheiro no exterior, ele falando dezenas de milhões de dólares. E era um marqueteiro de várias campanhas presidenciais. Isso não é uma evidência muito grande também, que pegou o PT em cheio esse negócio? Primeiro, as denúncias de corrupção na Petrobras, elas remontam a 98, pelo que eu tenho visto, que não é a época do nosso governo. Segundo, nenhum dos gerentes e diretores da Petrobras são ou eram filiados ao PT. O João Santana
cujo depoimento na íntegra eu não conheço, não é filiado ao PT também. E no nosso caso, onde for constatada corrupção, nós temos processos para punir. Veja o caso do senador Delcídio, ex-senador Delcídio. Quando aparece a primeira denúncia dele, comprovada, porque tinha gravação, eu soltei uma nota dizendo que nós não tínhamos nenhuma solidariedade com aquilo. Fui até inicialmente criticado, porque as pessoas confundiram. Uma coisa é o Senado, que tinha prerrogativa de não permitir que ele continuasse preso e preferiu não usar essa prerrogativa, autorizou a continuidade da prisão. Eu não opinei sobre aquilo, era um direito dele. Eu disse que aquele comportamento não merecia a nossa solidariedade. E algumas pessoas até criticaram. Depois, nós vimos que o senador confessou e fez, inclusive, uma delação falsa. Porque nada que ele disse sobre o presidente Lula tem consistência. Tudo palavra contra palavra. Hein? Não, e ele apresenta como prova uma nota de um voo de jatinho que ele veio conversar com Lula, que conversou várias vezes, mas não no teor das conversas que ele alega. Tentando aclarar a sua posição, você diz o documento da Executiva Nacional do PT, que saiu, que reconhece... É um primeiro balanço que reconhece inicial. que o PT cometeu erro. Sim. Eu achei muito tímido ou muito abstrato. O que seriam esses erros, então, grosso modo? É que a gente tem também um texto, roteiro, de maio desse ano, em que nós iniciamos um processo de avaliação grande sobre o comportamento do PT. Então, nós enumeramos ali, primeiro, o PT deixou de fazer política no cotidiano, ou seja, nós nos transformamos num partido que faz política a cada 2 anos, muito vinculado às eleições. Evidente que nós escolhemos um caminho democrático para a chegada ao governo e ao poder, que é pela democracia, pelas eleições. Mas isso não significa que você não tenha também que criar uma governabilidade na sociedade, que você não tenha que politizar os seus militantes na área sindical, na área dos movimentos sociais. Nós descuramos esse trabalho. O outro erro que a gente aponta é que, ao seguir as regras do jogo do financiamento empresarial, nós abrimos a porta, abrimos o flanco para que esse tipo de acusação pudesse se dirigir contra nós. Houve num certo sentido, permitiu-se que nós nos igualássemos aos demais. Houve leniência, você acha? Acho que sim. E esse diferencial era nosso. Uma outra coisa que a gente aponta também é que nós nos esquecemos de uma lição que vinha dos anos 80, de que, particularmente no caso do Brasil, o grande capital tem dificuldades de conviver com a democracia, principalmente nos momentos de baixa do ciclo econômico. Então, durante algum tempo, foi possível deixar que nós crescêssemos, que nós desenvolvêssemos programas sociais no governo. Quando a crise mundial se abate sobre o Brasil, para manter a taxa de lucro, você precisa comprimir de algum lado. Como não houve muita inovação, como o grande capital no Brasil preferiu ir para o rentismo em grande medida, o caminho de manutenção da taxa de lucro e dos privilégios é cancelar direitos. E é o que nós estamos vivendo agora. Tudo isso, ao meu ver, não explica a derrota, a profundidade da derrota do PT eleitoral aí. Não seria também, Rui, o negócio de que a presidente, a candidata a presidente, falou certas coisas na campanha, garantiu que não ia ter desemprego, garantiu que ia ter desenvolvimento, que não ia... E 20 dias depois ela chama um assessor do seu adversário, o ministro Levi. O documento toca nesse assunto, sim. Lá atrás, em maio, maior extensão. Agora, nós dizemos o seguinte, nós perdemos a confiança dos trabalhadores de setores médios quando resolvemos promover um ajuste e esse ajuste fez com que a oposição nos carimbassem com o epíteto de estelionato eleitoral. Isso está dito nessa avaliação. A gente faz uma primeira avaliação porque ela precisa ser aprofundada após o segundo turno, ela precisa ser compartilhada com os diretórios estaduais e municipais, a eleição era municipal, para a gente não ter
uma coisa de cima para baixo também. A gente dá pistas. Agora, de cima para baixo, o PT, os seus mecanismos de democracia e controle das pessoas, dos candidatos que ele elege, isso funcionou? Porque me pareceu, durante todo esse processo, 2 anos, até quase a queda da Dilma, que o PT não apitava, que você contava muito pouco, que a presidente fazia o que lhe dava na telha e que muita coisa errada ou incongruente. É verdade isso? Vocês não tinham? Não, isso é uma coisa que nós estamos analisando e isso provavelmente vai dar muito debate ao longo do processo congressual que o PT vai iniciar em dezembro. Se formaram núcleos de poder autônomo pelo peso que as instituições começaram a ter em relação aos diretórios partidários. Os deputados, os senadores e a presidente da República que concentra um poder muito grande. Então, você ficava num dilema, e eu sou criticado por isso, inclusive pelos militantes, de apoiar o governo e criticar o governo. Uhum. Como é que você, publicamente, com a mídia monopolizada, te criticando o tempo todo, como que você faz uma crítica cerrada, sendo apoiador do governo também, o rompimento que pode ocorrer a partir daí. Então, havia conversa, havia ponderações. Nós apresentamos um plano de emergência, por exemplo, para ela, que não foi levado em conta. Fizemos com 7 institutos, junto com a Fundação Perseu Abramo, propostas de mudança da política econômica. Então, demos a nossa contribuição. Agora, primeiro, não é um governo só do PT. É um governo de coalizão. Uhum. Então, um governo de coalizão com o atual governo, né? Que estava lá o PMDB também. Isso. O que acontece, então? Nós apontamos esses erros agora e eles influíram seguramente na eleição. A gente aponta isso também no documento. A crise econômica e o ajuste, eles promoveram um afastamento da nossa base social eleitoral. E isso se refletiu na eleição municipal. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Já voltamos com a entrevista com Rui Falcão, ex-deputado federal, presidente nacional do PT. Voltamos com Rui Falcão, presidente nacional do PT. Encerrando a questão do passado, Rui, o negócio da corrupção é um troço que eu acho que é um dos grandes motivos para essa derrota eleitoral do PT, que fica toda uma confusão jurídica, a incriminação do Lula e de grandes dirigentes do partido. O que se pode fazer para diminuir a corrupção, para acabar ou atenuar ao máximo a corrupção no PT e na política nacional? Não. Na política nacional, ninguém criou mais instituições e adotou medidas de combate à corrupção do que os nossos governos. Vamos lembrar que o Portal da Transparência foi criado por nós, a grande autonomia que se deu à Polícia Federal e todo o reaparelhamento dela, ampliação dos poderes do Ministério Público, a própria lei da delação premiada, são instituições criadas no nosso governo, que se voltam agora contra nós. Uhum. No PT, nós temos mecanismos de comissão de ética e não há ninguém comprovadamente condenado por corrupção que permaneça nas fileiras do PT. Ninguém. Não, aí não concordo. Não há ninguém condenado comprovadamente por corrupção. Tem delações e pessoas condenadas com base em delação, não há uma prova material. Mas você acredita, então, que não há culpa nenhuma num Vacari, num Zé Dirceu? Eu acredito no princípio de que as pessoas são inocentes até prova em contrário. E isso é algo que no Brasil não está mais sendo levado em conta. O Zé Dirceu foi condenado, Rui, lá no processo mensalão. Sim, mas sem provas. Tem toda uma contestação, ele não tem ainda o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Uhum. Essa é uma questão que está em jogo agora. Ontem o Supremo
a meu ver, equivocadamente, viola o princípio da presunção de inocência. A segunda instância pode prender, né? Exatamente. Então, como ninguém do PT foi condenado em última instância, eu continuo sustentando o princípio da inocência. Isso vale para eles e vale para outros que estão presos também. E nós estamos correndo um risco, Mário, de entrar num estado de exceção. Declarações do tipo, para situações excepcionais, normas excepcionais, colher provas mesmo ilegais, desde que de boa fé, isso aí é início do estado de exceção. O habeas corpus está praticamente congelado, ele existe na lei, mas não é aplicado. As prisões se prolongam, antecipando uma condenação e forçando delações. O espetáculo, juízes trabalhando junto com promotores e com policiais, formando uma força-tarefa, quando a gente sabe que os princípios universais, quem investiga não processa, quem processa não julga. Eu acho que essa é uma questão da democracia que nós estamos alertando. Agora, há também uma questão que vamos pegar as empreiteiras, sabidamente, inclusive elas confessando, são portentos de corrupção, de manutenção no sistema político podre. O Odebrecht, fazendo a sua delação agora, vai pegar 200 parlamentares e Mas políticos. Esse sistema de financiamento empresarial, que nós sempre combatemos, escancara a necessidade de uma reforma política profunda no país. Que o PT não fez em 12 anos de poder. Sim, porque isso depende do Congresso, que é eleito por esse sistema. Mas nunca foi. Mas mandou propostas para lá. O Tarso Genro, quando era ministro, mandou 2 propostas para lá. Agora, na fase anterior, o Henrique Fontana tinha uma proposta que depois foi congelada pelo parlamento. Então, nós tentamos. E por isso muito que, timidamente. Por isso que muitos estão hoje defendendo, e nós estamos tendendo a isso, talvez a necessidade de uma Assembleia Constituinte exclusiva para fazer a reforma do sistema político eleitoral. E sobre as empreiteiras, tem um aspecto que eu não discordo de você, mas tem um aspecto que está influindo na economia brasileira, que é punir a empresa em vez de punir o empresário. Nós estamos liquidando com o setor da engenharia nacional, que criava e cria empregos, que vendia serviços para o exterior e que hoje, em vários setores da economia, estão gerando desemprego e estão trazendo prejuízo para a economia. É uma contradição, porque também são eles que mantiveram esse Não, mas estado... eu digo, mas que puna os responsáveis, com direito de defesa, com devido processo legal, mas não a empresa. A empresa tem que continuar funcionando, ela gera empregos, tem lá, você precisa pagar salário. O que você está achando do governo Temer? Sem cair no jargão, você acha que ele tem alguma chance de melhorar? Não, todos nós queremos que o país saia da recessão, que a gente possa reduzir o desemprego, que o país volte a crescer. Ninguém trabalha contra o Brasil. Não é quanto melhor. Quem apresentou pautas bombas não fomos nós. Sim. Quem jogou no quanto pior, melhor não fomos nós. Agora, é um governo usurpador e ilegítimo. Isso não é jargão. Ele não foi eleito, então carece de legitimidade. E empreende um projeto que, num certo sentido, dá continuidade ao que vinha ocorrendo. É um programa agora muito mais neoliberal, antinacional e antipopular. Eles anunciam medidas amargas. Agora mesmo no projeto da Previdência, hoje, a gente não sabe direito porque não tem um projeto pronto, mas hoje se anuncia que a contribuição dos servidores públicos vai ser para o INSS, vai subir de 11 para 14. E você não pode aumentar a receita taxando dividendos, por exemplo. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não taxa dividendos. É verdade. Não pode taxar as grandes heranças, não pode taxar as grandes riquezas, não pode elevar as alíquotas do imposto de renda, mas pode aumentar a contribuição do funcionalismo público. Então, esse é um corte, essa é uma orientação. Começa a vender ativos naquela linha já declarada de privatizar tudo que for possível. A BR está sendo leiloada. O campo de Carcará já foi entregue a preço de banana. Ontem a Câmara aprovou, na prática, o fim
da Petrobras como operadora única e o parente já está... Não obriga a Petrobras em... Não. É o que é diferente, né? Sim, mas é o caminho também para acabar com a política de conteúdo nacional. O parente já está comprando plataformas no exterior, sob a alegação de que aqui atrasa mais no exterior. E o programa que está sendo anunciado, a matriz principal, que é o tal do teto dos gastos, a PEC 241, a chamada PEC do desmonte, ou PEC do arroxo, 20 anos a PEC do Estado mínimo. Investimentos igual à inflação, né? Não, o orçamento vai ser reajustado pela inflação do ano anterior. Isso. O que significa, a inflação caindo, os gastos vão aumentar. Então, é contraditório com a linha de cortar gastos. Ampliar o déficit para 179 bilhões esse ano e o ano que vem para 137 bilhões. Fazem um anúncio hoje, e já vão mudar na televisão, de amplo sentido eleitoral. No meio do segundo turno, vamos tirar o país do vermelho, ou vamos tirar o vermelho do país, na verdade, que é um recado duplo. Um ataque ao governo anterior do qual eles participaram, não só o Temer, mas alguns de seus ministros, e uma perseguição ao PT, a necessidade de exterminar o PT, que é tirar o PT da vida política. Não há nenhuma medida de recuperação da economia até o momento. Agora, os dados da indústria fecharam o terceiro trimestre com a queda de 9%. Já a mídia anuncia, não, a recuperação fica para o quarto trimestre. Quer dizer, a recessão prossegue, o desemprego que já vinha alto aumentou e as medidas anunciadas, algumas já em prática, estão piorando a situação. Agora, o que você acha que, politicamente, o PT andou falando, convocar eleições, fazer uma investida dentro do Mercosul, que é um mercado bom para o Brasil. O Brasil diversificou suas exportações, sem abrir mão dos Estados Unidos, serviu para a África, para a Ásia, e tem uma relação excelente comercial com o Mercosul. O novo chanceler fraciona o Mercosul. Agora, institucionalmente, voltando, você acha que tem que se fazer alguma coisa? Que o PT falou em plebiscito, novas eleições, você acha isso, como é que é viável isso? Não, tem cabimento? Nós estamos defendendo nenhum direito a menos, ou seja, oposição a todas essas medidas que vão piorar a situação da classe trabalhadora, dos setores médios. Achamos que é importante ter uma convocação de eleições, mesmo que ela não se viabilize eventualmente, mas para continuar ressaltando o caráter ilegítimo do governo. E há um debate em curso sobre a questão da reforma política, se ela se fará pelo Congresso, se fará por uma Constituinte. Há informações que há um primeiro passo agora, no processo, o projeto do senador Ricardo Ferraço, de pelo menos mudar duas questões. Uma cláusula de barreira progressiva, que começa com 2%, 3% depois, para garantir a existência dos partidos, e a proibição de coligações proporcionais, abrindo a possibilidade de federação para os pequenos partidos não serem extintos. Mas é importante que, se vai se fazer por esse caminho, que também se crie o financiamento público. Porque, tal como ficou agora, proibir o financiamento empresarial, mas não se fixou um teto nominal para a contribuição de pessoas. Pode... Não, o disso, candidato. O doador, qualquer um pode... 10% da renda. Os seus 10% é diferente dos 10% de um funcionário. E o candidato pode fazer uma autodoação sem limite, a não ser o limite da própria campanha. Então, o poder econômico ainda tem um certo peso. E era preciso também ter lista partidária para dar um pouco de consistência ideológica aos partidos, que o eleitor está insatisfeito. Uma última pergunta, peço que você seja breve, que o nosso tempo já está estourando. O PT ia ter um congresso no ano que vem, está vendo se adianta para dezembro, aí você deixaria de ser presidente nacional do PT. E há uma discussão, pelo que eu li nos jornais, quem vai ser? Se vai ser o Lula, se vai ser o Lindbergh. Você, a tua posição pessoal qual que é? Quem que deve presidir o PT? Não, primeiro nós já antecipamos a sucessão. Ela seria no segundo semestre, nós antecipamos para o primeiro semestre. Antes até do resultado eleitoral, porque a nova direção precisa se preparar para 2018. Sim. Segundo, nós resolvemos que vai ter um congresso partidário também no primeiro semestre. Para quê? Para fazer um balanço desse período, desse ciclo que eventualmente está se esgotando,
do balanço eleitoral, do balanço dos nossos governos e, principalmente, o que nós vamos apresentar para o país. Sim. As candidaturas vão ser escolhidas pelo rito atual, um processo de eleição direta, mas há um setor do partido propondo que essa direção seja escolhida no Congresso, como foi no passado. Sim. Então, isso deve ser dirimido até dezembro. De qualquer maneira, a renovação se dará o ano que vem, no primeiro semestre. Não há postulações ainda. Eu, por exemplo, tendo a achar que poderia ser o Lula, há argumentos a favor, argumentos contrários. O próprio Lula acha que ficaria mais fácil alvejar o PT com ele na presidência, você mataria 2 coelhos com a cajadada. Ele alega também que a renovação não seria apenas uma troca do atual presidente ou da atual direção, poderia ser também uma renovação geracional. E aí se abrem vários nomes, pessoas que, como Lindbergh, como o presidente estadual aqui do PT, como o senador Humberto Costa. Tem outros nomes também que podem se apresentar, já foram candidatos, Renato já foi, Renato Simões, Paulo Teixeira, Walter Pomar. Se apresentaria? Eu não. Primeiro porque já considero 7 anos... Já deu, né? Já fiz o suficiente, já dei minha contribuição. Vou continuar militando, posso compor alguma direção. Segundo que o nosso estatuto não permite mais que 2. Tá. Eu não vou alegar que a primeira eu fui eleito pelo diretório, a outra pela via direta, poderia concorrer uma terceira. Por razões de desejo não quero e por razões estatutárias também não poderia. Muito obrigado, Rui, por ter vindo dessa entrevista, ter vindo de Brasília, contar esse monte de novidade, a tua avaliação. Nós ficamos por aqui e voltamos na quinta-feira que vem, sempre ao vivo aqui na Globo News, programa Diálogos. Até lá! Olá, bem-vindos ao programa Diálogos. Hoje vamos falar de política. O nosso entrevistado é um homem que vive de muito perto os movimentos do PT, o partido vitorioso na campanha. Ele é deputado estadual em São Paulo e teve uma atuação decisiva na campanha pela reeleição da presidente Dilma. E vamos ver como ele vai influir no novo governo. Mas vamos ver primeiro quem é ele. Estamos aqui, então, com o deputado Rui Falcão. Muito obrigado, Rui, por ter vindo aqui ao programa. Você estava em Brasília, veio para São Paulo, se reuniu com o Lula. O que vocês conversaram? Não, foi uma conversa, uma visita que a direção nacional do PCdoB fez ao Lula. Então, nós fizemos uma avaliação do quadro político, os resultados da eleição. O PCdoB é nosso parceiro desde 89. Então, foi uma conversa de tomada de pé da situação. Nada de decisivo, nada de... Não, o presidente Lula, como sempre, fez uma avaliação muito grande do país, manifestou uma expectativa muito grande de que o novo governo vai ter muitas mudanças, acha que nós temos que incutir muita esperança na população, está otimista quanto ao futuro do Brasil, apesar dessa situação de crise mundial, acha que as primeiras medidas nós temos que tomar em relação à economia, fazer
compromisso de que o Brasil voltará a crescer, distribuindo renda, gerando empregos, controlando a inflação e caminhando para o final dos 4 anos com as maiores economias do mundo. Vocês discutiram o Ministério da Economia, quem estará à frente da economia ou não? Não, o presidente Lula e eu mesmo, nós temos dito que essa é uma prerrogativa da presidenta. É importante que ela possa escolher alguém que tenha lealdade ao programa Vitorioso, mas que também inspire confiança, não só no chamado mercado, mas no conjunto da população também, que apresente ideias para que o país volte a crescer. Nós temos uma preocupação muito grande de não incorrer nos erros que eu acho que na Europa estão cometendo. Você tem 2 tipos de possibilidade. Ou você faz um ajuste radical, como acho que o candidato oponente da Dilma pretendia, e aí você respira um pouco, mas provoca desemprego, um certo arroxo salarial. Esse é o modelo europeu no momento. Ou você faz um ajuste parcial, você mantém desonerações, você faz um pacto com os principais setores econômicos, você amplia sua parceria comercial no exterior para garantir emprego, renda e a retomada do desenvolvimento nacional, do crescimento. Muito investimento você pode fazer, muitas parcerias. Você, como presidente do PT, o PT aceitaria um ministro que tocasse a economia, que viesse do mercado financeiro, que fosse um banqueiro? Olha, eu preferiria que fosse alguém com um outro perfil, mas o fundamental é que o modelo de desenvolvimento que nós adotamos possa ser cumprido. E a presidenta dirige. Quem dirige o país é a presidente da República. O ministro é um executor, seja o ministro da Fazenda, seja o ministro da Saúde, eles são executores de políticas definidas pelo programa Vitorioso. E a presidenta coordena, modifica o ministro, quando é o caso, troca o ministro. Então, essa também eu acho que é uma mudança que o novo governo deverá fazer. A presidenta mais coordenando, mais presente nos locais, mais viajando, porque a primeira palavra que ela disse após a vitória é que vai ampliar o diálogo. E nós confiamos nisso. Ela fez um merchandising no meu programa, Rui, Diálogo. Diálogos, exatamente. Ela disse também, numa das primeiras entrevistas dela, eu vou ler o que ela disse. Eu não represento o PT, eu represento a presidência. A opinião do PT é a opinião do partido, não me influencia. O que significa isso para você? Não, primeiro ela é filiada ao PT. Então nós temos muito orgulho de ter um 4º mandato do PT num país como o Brasil. Nem no período do Getúlio, talvez no Império, um governo possa ter durado tanto tempo. E agora com alternância, com eleição. Segundo, nós há muito tempo fazemos uma separação muito clara entre partido e Estado, partido e governo. Ela realmente é presidenta de todos os brasileiros. Eu acho que esse é o sentido da declaração dela. Mas ela, olha, o PT não me influencia. Você não fica fazendo um papel meio esquisito? Eu acho que isso precisa ser interpretado no contexto em que a pergunta foi feita. O PT não a dirige, mas é evidente que o PT, o PCdoB e outras forças políticas que compõem a base de sustentação acabam influenciando. Quem dialoga, fala e ouve. Então, sempre você se deixa influenciar também. O PT não manda nela, como nenhum partido manda nela. Mas que há influência, há, evidente. E até onde vai essa influência? Você tem alguma reivindicação, número de ministros do Partido dos Trabalhadores? Isso foi discutido? Como é que funciona? Não, ela vai, como todo governo presidencialista, ela vai ter a sua cota, a sua escolha pessoal e vai consultar os partidos que vão apoiá-la. É um governo pluripartidário. O PT vai ter participação. Nós não estamos reivindicando números, nós vamos discutir com ela quais as áreas que a gente considera mais importantes. Mas acho que o ideal é ela nos consultar sobre as escolhas. E tem que haver um processo de mapeamento dos estados. Eu acho que a governabilidade se compõe também nos estados. Não adianta ter um ministro se embaixo a política não flui. Então, a nossa preocupação maior é com as políticas que vão ser implementadas, com as mudanças que vão ser feitas, já que o slogan da campanha dela era mais mudanças, mais futuro. Os nomes que têm um gabarito, que têm um perfil para implementar essas mudanças,
podem ser do PT, mas nós não vamos ocupar todos os ministérios. Agora, na campanha também ela falou muito do negócio de não haver um reajuste de tarifas, não haver aumento dos juros, e já houve reajuste de tarifas, já houve aumento dos juros. E agora tem o negócio do superávit fiscal, que parece um arranjo com a mão para cobrir e chegar ao final do ano com esse superávit. Qual a sua posição? Primeiro, ela não falou que não ia ter reajuste de tarifa, ela disse que não ia promover tarifaço. Você tem contratos, esses contratos prevêem reajustes. Agora, no começo do ano, as prefeituras provavelmente vão reajustar o transporte coletivo. O ano passado deu ruim. Pois esse já é um problema. Ela também não falou que não ia aumentar os juros. Aliás, você me permite? Vamos lá. A questão dos juros foi ideologizada, inclusive por nós, eu acho. Nós já tivemos 7,25% da taxa de juros, agora com 11,25%. Quando você põe 7,25%, você festeja. Quando põe 11,25%, você lamenta. Eu acho que são contingências da política econômica, da situação internacional. Havia uma expectativa de elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, eles fizeram a correção prévia aqui. Sobre a questão do superávit fiscal. Nós somos, acho que, o segundo país do G20 com o maior superávit fiscal do planeta. Os Estados Unidos convivem há anos com um déficit brutal, o Japão. Então, desde que nós pagamos a dívida FMI, eu acho que nós não tínhamos que estar criando esse tipo de expectativa para o mercado. Nós não estamos convivendo com déficit. O ajuste que vai ser feito vai manter também um superávit. O que o governo está reivindicando, sem contabilidade criativa, como nós fomos criticados no passado, é que se descontem do superávit os valores que foram para desoneração para 56 setores industriais. E para o PAC, obras do PAC. Que são investimentos. Então, se você não puder fazer esse ajuste, você teria que cancelar desonerações e teria que suspender investimentos. Mas fazer isso agora, quase no fim do processo, não soa como arrumar com a mão para cumprir Porque é o momento de fechamento das contas. Nós tivemos um déficit na arrecadação de 20 bilhões no mês passado. Então, já se percebe que não vai ser atingida a meta do superávit. Então, o governo assume claramente que não vai conseguir atingir, nem nas empresas estatais, nem nos estados, e propõe ao Congresso, que é quem decide sobre essas questões, a possibilidade de mudar. Você veio, desculpe, deputado, o senhor veio ontem, veio agora de Brasília. Como é que está se encaminhando isso no Congresso? Como é que vai isso? Olha, hoje eu reuni com a nossa bancada, era um seminário, eu não pude ficar até o final, mas era um seminário com os deputados que se elegeram agora e com a bancada atual. O debate lá é que está havendo muito diálogo político, a oposição cumpre o seu papel de dizer que é uma mudança de última hora, que prometeu, mas não cumpriu. Não, é o papel da oposição. Nós estamos numa sociedade democrática, um regime democrático. E há um processo de negociação política do qual a oposição participa também. Então, eu acho que, ao final, o resultado vai ser de aceitação da proposta do governo. Agora, a oposição, PSDB, está falando em recorrer ao Supremo, judicializar a questão. O que você acha disso? Eu acho que nós estamos cometendo um erro frequente quando você retira do parlamento o poder de decisão sobre várias questões. E está havendo muito recurso ao judiciário. Então, acho que judicializar a política e politizar o judiciário não é um bom caminho. Acho que a gente deveria recorrer ao Supremo em questões de discussão mesmo de constitucionalidade, temas gravíssimos para o país, e nós estamos banalizando muito recurso ao judiciário. E o judiciário não tem acolhido. Veja o caso da proibição de doações empresariais nas campanhas eleitorais. Está 6-1 no Supremo. Depende de um voto ali que... Não, já está decidido. Não está decidido porque não concluíram as votações, porque o ministro Gilmar Mendes pediu vistas. Mas isso era uma coisa que o Congresso já deveria ter decidido.
Então, ele também abdica da sua competência e se enfraquece nesse processo. Falando em Congresso, deputado, a resolução do PT, feita depois da eleição, fala, pelo que eu entendi, a prioridade reforma política, ou uma das prioridades principais, e que vai ter que ser feita de alguma maneira pelo Congresso, vai passar pelo Congresso, onde o PT diminuiu sua bancada, há um Congresso mais conservador, há um Congresso mais pulverizado. A presidente falou em plebiscito. Como é que você vê o encaminhamento da reforma política? Eu acho que nós temos que estabelecer um amplo processo de consultas e com mobilizações também, porque nós tivemos um segundo turno que não foi propriamente um movimento eleitoral. Teve um setor da sociedade que parecia um pouco as manifestações de junho de 2013. É quase que um movimento político-social, cobrando mudanças, manifestando apoio ao nosso governo, mas com restrições. É preciso que a gente entenda essa sinalização. Não só o PT, mas o conjunto das forças políticas que precisam se elevar. Há um descrédito muito grande hoje na sociedade em relação aos políticos. E nós temos que impedir, sobretudo a Câmara, né? E nós temos que impedir que esse descrédito se dirija para a política. Toda vez que a política é menosprezada, é relegada a um segundo plano, se abre campo para todo tipo de aventura. E nós estamos numa democracia que tem se consolidado, nós queremos aperfeiçoá-la, nós pagamos muito caro pela ditadura que nós vivemos aqui no país. Então, nós temos uma proposta que é a proposta do plebiscito e da Constituinte Exclusiva. Há outras manifestações, como da OAB, da CNBB, há uma iniciativa popular correndo com abaixo-assinado. Então, nós temos a proposta máxima, mas é preciso também ter uma certa flexibilidade se ela for necessária. Tem uma PEC no Congresso, que nós fechamos questão contra ela, que é a PEC que constitucionaliza o financiamento privado. Então, a nossa bancada votará contra. Mas a proposta da OAB, por exemplo, que fala de lista com votação em 2 turnos, que proíbe o financiamento empresarial, não o financiamento privado, mas o financiamento empresarial. Nós podemos debatê-la. Tem muitas coisas na proposta que nós queremos retirar, porque podia ficar em 3 pontos, e eles expandiram demais a proposta. Tem judicialização do processo eleitoral, nós não concordamos com isso. Então, acho que a partir do pronunciamento da presidenta, que diz que quer dialogar com a sociedade para fazer uma reforma política, o PT está disposto a fazer esse diálogo. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora e já voltamos. Ainda vamos falar um pouco de reforma política aqui em Diálogos. Ela perguntou para o Lula aqui. Vamos voltar com o programa Diálogos. Deputado Rui Falcão, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Rui, voltando à reforma política, a história, ela não ensina, mas ela registra que você faz uma reforma política no bojo de uma reforma por um conteúdo também. Você quer fazer certas mudanças e precisa de certos instrumentos que estão no... Enfim, a resolução do PT fala em reformas, fala numa série delas e fala em mobilização fora do Congresso. Isso. O que é essa mobilização fora do Congresso? Não, tem uma tradição dos processos de mudança que você combina a chamada luta institucional, porque as instituições estão aí, é o Congresso Nacional que aprova as leis, a luta social, que se dá por mobilizações, pelas redes, pela presença física, como foi em junho, e por uma revolução cultural. Veja, a revolução cultural quer dizer disputa de ideias na sociedade, debate de valores. Por exemplo, nós estamos muito empenhados em fazer um combate implacável à corrupção e tirar de cima do PT esse estigma de corrupção que puseram sobre nós. E nós estamos dando os exemplos disso, de um comportamento ético e irrepreensível. Quero te lembrar aqui o episódio do deputado André Vargas. E agora o exemplo do deputado Luiz Moura, aqui em São Paulo.
E nós queremos estender isso também para o processo da Operação Lava Jato. Isso, Petrolão com... Então, como é que vai ser feito isso? Eu já fui 2 vezes ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Teori Zavascki, fui ao Procurador-Geral da República, Janot, e pedindo a eles acesso a algo que possa existir sobre o PT nessas delações. Porque eu vejo isso pela imprensa. Vazamentos seletivos. Então, eu queria ter acesso, primeiro, para ver se tem mesmo o PT. O PT é muita gente. Segundo, para nominar quem é do PT que está lá. E garantir-lhes o direito de defesa, o contraditório, o devido processo legal. E se tiver qualquer filiado do PT envolvido em corrupção, em malfeitos, em apropriação de recurso público, em aproveitamento de propina, nós vamos aplicar o estatuto e vamos expulsá-los do partido. Isso eu tenho dito, tenho repetido, o presidente Lula tem falado a mesma coisa, e nós estamos estendendo também, para que o partido seja valorizado, a questão da fidelidade partidária. Em alguns estados, as pessoas apoiaram candidatos de outros partidos, em descumprimento às resoluções democráticas dos diretórios. Nós vamos aplicar o estatuto nessas pessoas também. Outra coisa que está na resolução, Rui, a questão, o PT deve caminhar para lutar pela hegemonia na sociedade. Isso. Dá um certo medo. O que é isso? Não, eu estava outro dia conversando com os colegas seus, na saída do coquetel lá que a presidenta Dilma ofereceu às bancadas do PT, as bancadas eleitas e os atuais. Hegemonia é um conceito que vem importado do Gramsci. Hegemonia é você, pelo diálogo, pela disputa de ideias, pelas redes sociais, pelo discurso, pela ação exemplar dos seus governos, tentar fazer com que os seus valores e as suas ideias sejam majoritárias na sociedade. Até porque você não faz transformações substanciais se as suas ideias não proliferarem na sociedade. Porque hoje, veja, nós temos o governo, conseguimos ganhar em 4 eleições. Você faz a pesquisa do Data Popular, diz lá que 85% dos alunos do ProUni são contra o Bolsa Família. Você faz uma pesquisa na sociedade, a redução da maioridade penal talvez seja a maioria. Então, nós temos ideias diferentes dessas. Nós não vamos impô-las por decreto, mas nós queremos ter espaço na sociedade para discutir esses valores, para afirmar esses valores. E essa é a disputa de hegemonia, é uma disputa de ideias. E a disputa, mas também existe outra disputa, a disputa nas ruas. Hoje teve, aqui em São Paulo, uma manifestação contra a falta d'água, contra a manifestação que vai haver no sábado, convocada, enfim, que é uma manifestação pró-impeachment, tem setores que defendem a volta dos militares. Como é que se faz esse combate por ideias frente a manifestações desses 2 tipos? Eu acho que nós temos garantido na Constituição a mais ampla liberdade de expressão, o direito de reunião, desde que isso não colida com o espaço do outro e desde que isso não resulte, na minha opinião, em depredações, em quebra-quebra, em violência. Asseguradas essas condições, eu acho que não tem nenhum problema. Foi um dado dessa eleição que o pensamento de direita começa agora a se manifestar, inclusive, nas ruas. Como nós estamos na democracia, a existência da direita, a afirmação do pensamento de direita é legítimo. Nós vamos combatê-lo no sentido de oferecer outras ideias, de apontar os riscos do pensamento de direita, mas é uma manifestação legítima. Inclusive pela volta da ditadura? Acho que aí não, porque a democracia ela tem os limites, que é a manutenção da sua própria existência. Então, tem cláusulas pétreas na Constituição. Então, eu acho que você propor uma ditadura no país não tem guarida na Constituição. Uma última pergunta, deputado. Dia 10 fica Como você não pode propor o nazismo, o racismo. No próximo dia 10 sai o relatório da Comissão da Verdade. Hoje já saiu uma parte, são 421 os desaparecidos e assassinados.
O senhor foi preso, torturado, foi preso longamente, inclusive era da mesma organização da presidente Dilma. E queria te perguntar muito diretamente, você é a favor da revisão da lei da anistia? Sim. Eu não quero vingança. É um sentimento nobre. Eu não quero vingança, mas também não aceito perdão para torturador. Toda a legislação mundial, todos os códigos internacionais de direitos humanos consideram que a tortura é um crime imprescritível. A nossa lei de anistia foi feita num contexto de autoanistia. Os militares no poder negociaram, transacionaram para que houvesse um processo de autoanistia também. Então, eu acho que... Sendo que os que estavam na resistência ou na luta armada foram presos e torturados, como você, né? Exatamente. Então, o que me move ao propor a revisão da lei de anistia não é sentimento de vingança. Até boa parte dos torturadores, a maior parte deles está no fim da vida, dificilmente teria uma punição exemplar, como na Argentina, no Uruguai. Mas até para passar essa história limpo, para que nunca mais se repita o que ocorreu naqueles anos, é importante que a lei de anistia seja revista. Eu sei que é um processo político complexo, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou uma vez contrariamente à revisão, através de um parecer do ex-ministro Eros Grau, mas eu acho que o próprio trabalho da Comissão da Verdade, o trabalho que ela realizou, mesmo com todas as limitações, enseja esse debate na sociedade hoje. E a comunidade internacional, eu acho que olha muito de perto para o Brasil a respeito dessa questão. Ok, muito obrigado, Rui Falcão, ter vindo de Brasília para nos dar essa entrevista, muito esclarecedora. Gostaria de ter um monte mais de perguntas, mas fica para uma próxima oportunidade. A gente volta na quinta-feira que vem, sempre às 11 da noite, ao vivo aqui na Globo News, programa Diálogos. Até lá!